Vitória, Júlia Camacho da Botafogo TV. A gente vai abrir com uma pergunta do torcedor do clube de membros da Botafogo TV. E a Manu BFR mandou assim: qual é a importância desse resultado elástico para essa sequência que tem um jogo decisivo pela Libertadores na quarta-feira, né, e um clássico também no outro final de semana? Obrigada. Boa noite. A importância é sempre aquela de nós trabalharmos em cima de uma vitória que nos dá confiança em relação aos números, à eficácia que tivemos hoje, que não tivemos em outras partidas, em outros jogos, mas também hoje, em especial na primeira parte, não tivemos tanta bola como eu quero e gosto que se tenha. Marcámos cedo, não sei se isso afetou a equipa ou não, mas de facto não conseguimos ter o controle do jogo e o controle da bola, ou melhor, o controle da bola para mim é o controle do jogo. E nós não conseguimos ter, ganhávamos bola, perdíamos bola e dávamos posses ao Internacional mais largas do que aquilo que eu quero, sem o Internacional criar grandes oportunidades de perigo, mas de verdade chegou muitas vezes à nossa área, ganhou vários escanteios e esse é aquilo que eu encontro neste jogo. O maior pecado deste jogo foi de facto depois do nosso golo, porque nós entramos muito bem no jogo, minha opinião, dinâmicos, entrar ofensivamente por várias formas e por vários lados na defesa adversária até fazermos o golo. Depois vou tentar perceber se o golo mexeu com a minha equipa e não pode porque nós temos que manter os níveis muito altos e temos que, se sentimos que há condições para isso, tentar fechar os jogos. No entanto, eu vou reconhecer algo que às vezes as pessoas nunca reconhecem, é que nós não jogamos sozinhos e do outro lado está uma equipa com 11 jogadores que também jogam e às vezes dá a sensação nas análises que nós jogamos sozinhos e pronto, e que nós somos os responsáveis para fazer tudo num jogo e que nós controlamos tudo, e não. O que nós devíamos ter controlado era a bola e não controlámos. Na segunda parte acertámos posicionamentos, acertámos dinâmicas, fomos um bocadinho mais para cima, recuperar a bola um bocadinho mais alto. E ainda na primeira parte nós fazemos o 2-0 no momento em que não merecíamos, de facto, mas é um momento forte desta equipa também, que é o contra-ataque, e acabamos aí por ganhar alguma tranquilidade com o 2-0, sem sentir que o jogo estivesse fechado. Ao intervalo chamámos a atenção para isso, corrigimos algumas coisas e de facto a segunda parte é muito melhor, o adversário vai também caindo com os golos e acaba por ser um jogo, curiosamente, com uma eficácia muito boa, com momentos bons. Ainda não é aquela exibição que eu possa dizer que me deixa contente, satisfeito não, mas contente, mas também não é fácil porque estás constantemente a encontrar soluções de jogadores que caem, de jogadores que se lesionam, de castigados e por aí fora, e com pouco tempo para treinar, mas isso também tem em todas as equipas, portanto acho que hoje o resultado é melhor que a exibição, em especial na primeira parte. Bárbara Mendonça, Jaboto Lobo, tudo bem? Boa Olá, noite. Bárbara. Queria só aproveitar um gancho que você fala sobre a eficácia, né? A gente está vendo, até o próprio Arthur fala isso na saída de campo, que é um time um pouco mais efetivo, né? Hoje a gente tem 6 finalizações do Botafogo no gol e 4 gols, né? A torcida até brinca que só valia o golaço e tudo mais. Queria entender um pouquinho de você, que você aprofundasse essa análise, né? A que se deve, você acha, essa maior efetividade, né? Porque em coletivas passadas você falava, né, que era um problema muito grande do Botafogo, né? Quando conseguia criar, não conseguia, faltava ali apurar talvez um pouquinho a mira. Então, se rolou algum trabalho específico para, enfim, por trás dessa maior efetividade do Botafogo nessas... Quando? Desculpa interromper. Não, tudo bem. E aproveitar que você fala que você acha que o resultado é melhor do que a exibição. Se você pudesse aprofundar só um pouquinho no que te faltou, na sua opinião. Nada, Bárbara. Foi um bocadinho o que eu disse na primeira resposta. Primeiro, eu acho que esta questão da eficácia é o crescimento dos jogadores com os jogos. Porque nós não podemos treinar, não conseguimos treinar, a não ser recuperar e pontualmente fazer uma outra coisa, mas é um dia ou dois, pouco mais. E não podes desgastar muito, porque esses jogadores que às vezes não jogam hoje vão jogar no próximo jogo e, portanto, tu também no -1 ou no -2, no dia -1 ou no dia -2 do jogo que vais ter, também não podes exagerar muito. Eu devo isso ao crescimento dos jogadores em competição. Quanto mais minutos vão tendo, mais confiança vão ganhando e melhor vão performando, e depois, obviamente, também tem a ver com o talento individual. Uns dias sai melhor, outros dias não sai.
é mais do aspecto individual, para mim. Eu, enquanto treinador, é o que eu digo, ou melhor, nós, enquanto treinadores, a nossa responsabilidade, que eu digo sempre, é coletiva, e é de levarmos a bola do nosso golo ao golo adversário, dentro de uma estrutura coletiva de jogo, com uma ideia de jogo. Depois são essas ligações individuais e as decisões individuais que vão permitir que isso aconteça ou não, sendo que a última finalização é sempre algo individual. E da mesma forma temos que evitar que a bola do adversário chegue do golo deles ao nosso. Portanto, isso é o nosso trabalho coletivo. Depois há a parte individual, que é aquilo que eu digo que é o sétimo momento do jogo, que é a individualidade, que às vezes ninguém considera, e que hoje de facto os jogadores conseguiram, ou por inspiração ou por crescimento, que eu digo com os jogos, fazer essa eficácia estar presente. A outra pergunta era... sim, é o que eu digo, o resultado é melhor que a exibição na primeira parte. Acho que a primeira parte não é parte para nós estarmos a ganhar 2-0, sinceramente. Mas depois, eu acho que na segunda parte corrigimos algumas coisas e de facto a segunda parte é toda nossa em termos de jogar e não deixar jogar o adversário. E aí nós estivemos muito bem e acaba por ser já uma segunda parte muito à imagem daquilo que eu gosto. Mas divido o jogo em duas partes, sendo que na primeira parte, repito e reforço, entramos muito bem no jogo e os primeiros 10 minutos, 10, 15 minutos são nossos e de muita qualidade. Depois a partir daí, como eu digo, tenho que perceber se foi o golo que influenciou nós baixarmos, porque isso eu tenho que corrigir e não posso aceitar nem permitir. Tá? Paiva, boa noite, tudo bem? Noite. Parabéns pela vitória, João Pedro Fragoso, Jornal Globo. Lá, João. Paiva, eu queria te perguntar o que tem mais te agradado e o que tem te incomodado nesses últimos jogos do Botafogo, contando com o jogo de hoje. Eu tenho um chute que talvez a participação dos laterais no ataque, como você falou lá naquela coletiva que a gente teve no Lonier, que isso possa te agradar. E também te perguntar sobre o Savarino, o Barbosa e o Matheus, se eles já voltam contra o Estudiantes ou se você não vai contar com eles. Obrigado. João, eu vou fazer um bocadinho o resumo daquilo que tem sido até hoje a época, ou seja, há dados e há números que são claros. As nossas derrotas são todas por 1-0. E há derrotas onde de facto se calhar não jogámos para ganhar, Red Bull Bragantino, por exemplo, com os Estudiantes, mas mesmo assim temos bolas. Eu lembro que o Red Bull, o Igor tem uma bola no poste e temos mais uma finalização que não concretizamos. Com os Estudiantes aos 2 minutos o Arthur cabeceia na pequena área, está 0-0 e o jogo podia virar. Para não falar em outras com o Bahia, por exemplo, eu li que o Bahia podia ter ganho por 3, então, mas nós não temos oportunidades, não finalizámos, não tivemos 2 bolas completamente sozinhos. Portanto, o resumo que eu te digo é, nos primeiros jogos nós, e eu faço essa porque sempre me caracterizaram como um treinador muito ofensivo, mas que as minhas equipas sofriam muitos golos, de início, é verdade. Isso confirmou-se no Equador, por exemplo, no primeiro torneio, no segundo já não foi assim. E aquilo que eu estava a sentir é que era uma equipa que sofria poucos golos. Lembro até aquele dado, nas 2 primeiras jornadas o Botafogo não ter sofrido golos não acontecia há um monte de tempo. Mesmo assim o Botafogo não sofre muitos golos, porque estão aí os números, mas também não criava como eu gosto que as minhas equipas criem e como eu gosto que as minhas equipas tenham bola. Em alguns jogos tínhamos bola sem fazer mal ao adversário e não é esse o meu conceito de jogo. Portanto, nem tudo está bem. Quando ganhas, e eu fui o primeiro a dizer isto aos jogadores, por estes números, nem tudo está bem, também nem tudo está mal, nem é a teoria do caos quando tu perdes, em especial nas formas como perdes. E em muitas derrotas foram estes detalhes em que na nossa eficácia ofensiva não tivemos, e por um detalhe, às vezes individual, eu não quero expor jogadores, mas às vezes individual, porque é óbvio, acaba por sermos penalizados. E esse de facto é... Aquilo que eu quero é que a equipa vá crescendo em questões de controlar jogo e um bocadinho à imagem desta segunda parte e da primeira parte com o Fluminense, por exemplo, que cresça nesse sentido e que mantenha pelo menos estes números do nosso golo a 0, mas também não conceda tanta chegada do adversário. Isto é no mundo perfeito, mas isto também se consegue treinando, não é? E mantendo pelo menos uma espinha dorsal da equipa. Eu relembro, e disse isto na antevisão, do nosso melhor jogo foi com o Fluminense, no jogo a seguir já não tinha 4 jogadores. Então tu não tens de estar sempre a reinventar. Hoje jogámos com o Arthur a 10.
porque é a minha missão, é criar soluções, encontrar soluções, pois podem funcionar ou não. E como eu não tenho tempo para treinar, nunca consigo ter uma percepção no treino se vai funcionar, se não vai funcionar. Vai pelo histórico do jogador, pelas características dele. Um bocadinho isto. Fala, família botafoguense. Vamos falar um pouco aí a respeito dessa vitória do Fogão, que foi muito importante. 4-0 aí, né, para aliviar toda essa tensão que estava tendo, essa cobrança em cima do Paiva. A gente tem que cobrar mesmo, né, porque o Botafogo não estava tendo um bom desempenho. Vamos ver aí uma notícia, né, que a respeito do jogo, falar um pouco do que aconteceu com esse jogo. Uma notícia aí do UOL. Veja só, o Botafogo goleou o Internacional por 4-0 no Newton Santos na noite de hoje, pelo Campeonato Brasileiro, e aliviou a pressão em meio a protestos contra a diretoria da SAF e ao trabalho do técnico Renato Paiva. Por outro lado, Roger Machado, técnico do Colorado, vê aumentar as críticas em momento turbulento na temporada. O Glorioso abriu o placar logo cedo com Igor Jesus. Arthur, ainda no primeiro tempo, ampliou. Cuiabano e Alex Telles marcaram bonitos gols após o intervalo e deram números finais à partida. Com o resultado, o Alvinegro chegou a 11 pontos e se aproximou do G6 do torneio. O Inter, por outro lado, permanece com 9, 2 a mais que o Vasco, primeiro na zona do rebaixamento. Na próxima rodada, o Botafogo tem clássico com o Flamengo pela frente, no domingo, no Maracanã. O Inter, no mesmo dia, recebe o Mirassol, e tanto cariocas quanto os gaúchos voltam a campo no meio da semana pela Libertadores, competição em que a situação de ambos não é das melhores. O Botafogo, em terceiro no grupo, enfrenta os Estudiantes na quarta-feira e o Inter, também em terceiro, visita o Nacional no dia seguinte. Veja só como que foi o jogo. O Botafogo ele soube aproveitar os minutos iniciais da partida, enquanto o Internacional tentava se organizar e abriu o placar cedo, com Igor Jesus. O time alvinegro, inclusive, teve chance de ampliar pouco depois, né? Mas depois quem ditou o ritmo foi a equipe gaúcha, que conseguia ter mais a posse de bola e controlar as ações, apesar dos desfalques e jogadores poupados. Os comandados, né, de Roger Machado vieram pelo lado esquerdo principalmente, um caminho para chegar à área do adversário, e as chances mais claras não foram abundantes e as que existiam pararam nas defesas de John. O Botafogo, né, ele teve menos oportunidade, mas teve mais aproveitamento do que o Internacional. Começamos fazendo 2 aí no primeiro tempo, né? E no segundo tempo, fechamos a goleada aí com mais 2, um placar de 4-0. E a gente espera que o Botafogo continue assim, Libertadores que venha ganhando, que pelo menos se saia bem contra o Flamengo no final de semana que vem. Porque se a gente ganhar do Flamengo, a gente vai lá para cima e o Flamengo, ó, cai. A gente muito provavelmente entra no top 6 ali dos melhores do Brasileirão. E até tem a probabilidade aí de tentar uma vaga ou tentar vencer o Brasileirão, dependendo do resultado dos próximos jogos, né?